Doutor, tinha uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente já volta com o tablet, mas eu cheguei a ver uma pessoa perguntando por que a gente não pode consultar o nome, ver se o nome da gente está sujo pelo telefone. Por que não tem essa autorização? O que acontece é o seguinte, são dados pessoais, não é? Então, os órgãos de crédito eles têm que cuidar para que a informação seja fornecida para a própria pessoa. Não é? Então, a informação que está ali, ela só pode ser divulgada para os bancos, para os estabelecimentos comerciais, que é quem fazem a consulta de forma sigilosa, ou para o titular, não é? Para a própria pessoa. Mas não por telefone? Não. Geralmente eles pedem que vá até lá para você comprovar que quem está fazendo o pedido é a própria pessoa, né? Para não ficar uma coisa muito qualquer invasiva. pessoa pode ter acesso à sua documentação. Fica, olha, eu quero saber se o fulano está devendo, e aí por telefone fica mais complexo. Então eles fazem esse requisito. Mas, a rigor, ninguém deveria ter o nome negativado sem estar ciente, porque a lei determina que a pessoa tem que ser intimada. Certo. Se ela não for intimada, ela não pode, tem que ser notificada, né? Se ela não recebeu esse aviso por escrito, ela não poderia ter o seu nome inserido ali. Certo. Tem outra pergunta para você, doutora? Assim, como eu posso recuperar meus cheques sem fundo se o banco não existe mais? A Norma Figueiredo do Guarujá que pergunta isso. O banco não existe, ela tem um cheque. Então, o cheque ele está na mão de um credor. O cheque sempre está na mão do credor. Na verdade, o cheque mesmo devolvido... Mesmo quando o banco não existe mais? Mas o cheque, quando ele é devolvido, ele não fica com o imposto do banco, não é? Ele fica para o credor. Aí ela tem que procurar o credor, ver onde está o cheque ou pegar uma carta de anuência para que isso aconteça. Certo. Tem outra, doutor. Estou com meu nome no cadastro do Serasa. Isso impede que eu abra uma empresa? É o Rodrigo Fagundes, aqui de São Paulo. Não há esse impedimento dele registrar a empresa no nome dele. O que Mas, em pode contrapartida, ele não consegue abrir uma conta no banco. Que o crédito pode ser negado. Às vezes depende também do registro, né? Às vezes o banco, ele leva em consideração, fala, poxa, tem um registro aqui de R$10, de alguma coisa, às vezes não impede de abrir, mas para conseguir crédito, com certeza. As pessoas sofrem muito quando querem, por exemplo, pegar um crédito para financiamento de imóvel. Vai na Caixa Econômica Federal e se tem a restrição, não vai conseguir, né? Daí é mais difícil, Aí né? é um pouco mais difícil, uma situação mais delicada. Aí tem outra aqui, um fornecedor para quem repasseia um cheque sem fundos pode cobrar uma taxa além do valor devido do cheque? Ou isso é um abuso? A Carolina Ferreira que pergunta. É um abuso, não pode. Ah, é? Pode Mas cobrar tem taxa. gente que cobra para devolver, sim. Tem muita taxa. O Banco Central regulamentou, inclusive, recentemente, as taxas que podem ser cobradas pelos bancos, né? Porque havia uma cobrança aí excessiva, então saiu uma regulamentação que está em vigor no sentido de dizer, olha, isso pode cobrar, taxa sobre conta corrente, pode dessa ou daquela forma, do cartão pode, então há toda uma regulamentação a esse respeito, mas o fornecedor em si, porque recebeu, não pode, pode cobrar, ou eventualmente... Agora, doutor, a pessoa pode ser presa com o nome sujo? Não existe prisão por dívida. Estar devendo não é crime, aliás, estar devendo é algo comum hoje em dia. Mas imposto da cadeia, né? É um crime de sonegação, não é pela dívida, é pelo fato de não haver recolhido o imposto. Pela dívida, a única dívida que pode levar a pessoa à prisão é a dívida de alimentos. Certo, mas então, por exemplo, se eu tiver o nome no SPC, Serasa, no outro órgão... Cadeia não dá. No Cadim, não dá prisão. Não. Mas assim, por acaso, por exemplo, eu não tenho como pagar essa dívida. Aí a pessoa vai lá, me processa, falando que eu estou devendo, aquela coisa toda. Ela pode pegar algum bem que eu tenho e esteja no meu nome para, por exemplo, uma casa que eu moro, se eu estou devendo? Aí depende do caso. Tem Via de regra, o né, imóvel para fazer a penhora, o imóvel é bem de família. Se é o único imóvel, geralmente não pode ser, salvo algumas exceções aí, não pode ser penhorado. Mas na ação de cobrança, na ação de execução por dívidas, outros bens podem ser objeto de penhora. Mas não tem essa Inclusive, coisa... saldo em conta corrente, quem tem também pode ser penhorado. Mas não tem essa coisa, por exemplo, você deve, mas você tem uma casa, mas você vende a casa, aí você paga a dívida e você compra uma casa menor? Não tem isso? Pode fazer também, havendo a dívida, você pode negociar o seu patrimônio, mas você não é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer? Não existe essa obrigação. Com essa onda de assalto, sequestro relâmpago, etc., tem muita gente que é assaltado ou que perde os documentos, tem os documentos clonados e a dívida, ela vem por conta
disso por conta de um assalto. Isso é muito comum. Como é que a pessoa faz para provar que não foi ela que emitiu um cheque ou que passou um cartão quando acontece um caso como esse de clonagem? A primeira coisa, se a pessoa foi assaltada, não é? Ou perdeu os documentos, ela tem que fazer um boletim de ocorrência. Mas e se foi clonado alguma coisa e ela não percebe? Se Como foi clonado aquela alguma coisa de coisa, colocar aí ela... dentro do caixa eletrônico que hoje tem a Isso, maquininha que você tira e eles vêm lá e... É muito comum, porque às vezes o banco, a operadora de telefonia, eles não exigem uma documentação hábil e acabam abrindo crédito ou registros ou contas em cima de documentos falsificados, né? Nesse caso, havendo o registro posteriormente, o consumidor vai comunicar ao banco, vai dizer, olha, há um registro aqui no meu nome, não sou eu quero que você retire esse registro, não é? E caso isso não aconteça, aí ele vai procurar os órgãos de proteção do consumidor e pode até mesmo entrar com uma ação judicial, porque a inscrição indevida gera indenização, tanto material quanto moral, não é? A lei garante que ela permite que haja esse registro, porém tem que ser preciso, correto, não é? E verdadeiro. Se a inscrição é indevida, por exemplo, a dívida já está paga, não é? Aí o consumidor pode entrar com uma ação para que seja excluído o seu nome daquele cadastro, bem como seja ressarcido de prejuízos que eventualmente ele tenha tido, inclusive danos morais, evidente, não é? Se você não deve e está sendo taxado como devedor, isso há um abalo aí. Certo. Agora, no caso do desemprego, como você falou, o que a pessoa tem que fazer? Vamos imaginar que, sei lá, não vamos falar de imóvel, a pessoa comprou um carro, né? Comprou um carro em 36 parcelas e perde o emprego. Pagou algumas parcelas ou deve para o banco. Tem gente que faz empréstimo bancário. O que ela faz? Ela chega no banco e diz, olha, eu estou desempregada, não posso pagar agora, ou tem que entrar na justiça? Havendo uma mudança na situação do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor garante, não é, que esses contratos sejam revistos. Então, o contrato deve ser revisto. Se ele não consegue essa revisão diretamente com o seu fornecedor, ele pode entrar com uma ação para que isso aconteça. Daí ele pode ficar sem pagar por um período? Não é que ele necessariamente vai ficar. Hoje existem produtos, por exemplo, seguros para que você pague a mensalidade. A pessoa perde o emprego, o próprio seguro que foi contratado antes já cuida de cobrir durante um tempo o pagamento daquelas parcelas. Não é? Mas se ele deixar de pagar simplesmente, lógico, ele vai ser cobrado, porque ele se tornou inadimplente. O que ele tem que fazer é buscar a renegociação, né? Buscar a revisão daquele contrato. Se é um bem financiado, procurar devolver o bem e receber aquilo que ele já pagou, enfim, mas fazer a negociação para que ele, se ele simplesmente deixar, ele vai fatalmente se tornar inadimplente, né? O consumidor ele tem que ir atrás dos seus direitos, não é? Exatamente. Sempre. Então, havendo essa situação, como é o caso aí do superendividamento, o que eu posso fazer se eu estou devendo numa série de lugares? Qual é a atitude que os PROCONs têm tomado? Reunir os credores ou tentar reunir os credores e falar, olha, este consumidor aqui, ele tem uma capacidade de pagamento de tanto por mês. É preciso parcelar todas as suas dívidas de uma forma que a parcela não ultrapasse esse valor, né? Isso é a renegociação e é isso que vai recuperar o crédito. Se está no Serasa também e você renegociou, tem que sair. Certo. Não é? Porque aí você não está mais inadimplente, você está pagando, você fez uma renegociação. Não é? Então, a atitude para o superendividamento é sempre a negociação. Certo, doutor. Existe algum site, algum endereço que a gente possa ter mais informações? O site do PROCON, né? O próprio site do PROCON, ele trata sobre o superendividamento. Não é? Os órgãos de crédito é preciso buscar diretamente esses órgãos de crédito. Dúvidas sobre cobranças, que tem sido muito comum, as pessoas têm procurado muito para perguntar, eu sempre oriento a pessoa a procurar a agência reguladora. Se não consegue resolver diretamente, eu tenho dúvidas sobre aquilo com o banco, procura o Banco Central. Se é com a Eletropaulo, com a Companhia de Energia Elétrica, procura a Agência Nacional, né? E assim por diante, onde há uma informação, há um atendimento, uma informação sobre aqueles débitos, sobre o que pode ser cobrado, o que não pode, o plano de saúde, a mesma coisa, a ANS, e aí o consumidor tem um amparo dessa agência reguladora
sem prejuízo dos Começando órgãos de pelo proteção Procon, do né, doutor? consumidor. Sem prejuízo do PROCON. Começando Certo. sempre pelo PROCON. Certíssimo, doutor. Ok? Muito obrigada pela sua presença. Eu que Quer deixar um agradeço, telefone de é um prazer. contato? Vou deixar o site, que é o www.jeb.adv.br. Obrigada, doutor. Ok? Bom final de semana. Para vocês também. Bem,